O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Irmãos, boa noite. Muito bem, irmãos, hoje as leituras que lemos da Sagrada Escritura, elas nos recordam a providência de Deus. Deus cuida de nós. E esse é o primeiro ato de fé que nós precisamos fazer, reconhecer que Deus olha para nós. Reconhecer que Ele nos antecipa, que Ele veio ao nosso encontro e nos deu tudo aquilo que nós precisamos para alcançar a felicidade eterna. Nós escutamos na primeira leitura e no Salmo as palavras que chamam Deus de pastor. É muito interessante esse Salmo 22 que nós escutamos, porque esse salmo era prescrito na liturgia antiga, no período catecumenal, de ser cantado na hora da comunhão, na primeira comunhão dos catecúmenos. Os catecúmenos que haviam sido batizados, eles deveriam memorizar este Salmo 22, que chamava Deus de pastor, que reconhecia que Deus não deixava faltar coisa alguma para os seus, e eles aprendiam de memória e vinham cantando para receber a primeira vez Jesus Eucaristia. E é muito interessante esse Salmo 22, porque reconhecer que Jesus, reconhecer que Deus é o pastor, é também reconhecer que nada nos falta. Não sei se nós temos essa fé na providência de Deus, de que Deus tem provido tudo para nós, e Deus não deixará os seus passarem por nenhuma provação, por nenhuma privação. Muitas vezes nós desconfiamos da bondade de Deus, e quando que vem a desconfiança da providência de Deus? Quando nós começamos a olhar para o lado. E é sobre olhar para o lado que diz hoje o Evangelho.
Irmãos, hoje nosso Senhor contou essa parábola, que um patrão havia uma agricultura e convidou as pessoas que estavam desempregados na praça. Chamou uns às 9, outro ao meio-dia, outro às 5, já no final do expediente. Aos primeiros ele prometeu uma moeda de prata, e para os outros ele disse que pagaria aquilo que era justo. E quando chegou a hora do pagamento, e aqueles que estavam trabalhando desde o início do dia viram que aqueles que tinham trabalhado somente 1 hora tinham ganhado uma moeda de prata, logo eles pensaram: então, se esses que chegaram por último vão ganhar uma moeda de prata, nós vamos ganhar mais do que uma moeda de prata. O problema é que nosso Senhor havia combinado já com eles que pagariam uma moeda de prata. E aqui vem a bondade de Deus, que distribui os seus bens como quer, a quem quer e do jeito que quer. Mas qual é o problema? Quando nós começamos a olhar para o lado, nasce a inveja no coração do homem. E a inveja no coração do homem é muito triste, porque a inveja gera tristeza. É assim que Santo Tomás de Aquino definia a inveja: a tristeza pela glória do outro. Irmãos, quando nós não olhamos para Cristo e sabemos que a recompensa da luta contra o pecado, a recompensa de crescer no bem é o próprio Cristo, e quando nós começamos então a olhar para o lado, nasce a inveja, porque nós começamos a nos comparar com o outro. Nós esquecemos daquilo que Deus tem nos dado e começamos a nos medir, e medir o amor de Deus por nós à medida do outro. O problema é que Deus tem um amor pessoal por cada um de nós. Deus não pode amar todos por igual, porque isso é uma injustiça. Até mesmo dentro de casa, quando um pai e uma mãe dizem que amam os filhos por igual, a gente sabe que isso é uma mentira, porque cada filho deve ser amado na medida que precisa. É claro, o pai ama a todos, mas não significa que ama a todos do mesmo modo. Ama na medida de cada um. E é por isso que então a tristeza, ela gera algumas consequências na vida do homem. A primeira coisa é a murmuração. Uma pessoa invejosa é uma pessoa que murmura, que reclama por tudo. E uma pessoa que murmura é uma pessoa que não é livre, é uma pessoa que fica presa a si mesma. Depois, uma pessoa que é invejosa é uma pessoa que não consegue ser sincera consigo, porque não consegue olhar o que Deus tem feito. Então, geralmente, uma pessoa invejosa, ela desconhece a si mesma, ela nem sabe quem ela é, ela nem sabe as possibilidades que ela tem, e muitas vezes ela até desconhece os pecados que tem. Então a inveja gera um desconhecimento de si. Depois, irmãos, a inveja, ela também paralisa, porque enquanto nós olhamos para Cristo e vemos que nós temos um caminho para fazer, coisas a renunciar, virtudes a abraçar, a pessoa invejosa, ela não olha para onde tem que chegar, e por isso ela não consegue dar passos, ela não consegue progredir espiritualmente, ela fica estagnada. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir uma graça de Deus de crescer na gratidão. Eu que estava desempregado na rua, ganhei hoje o pão de cada dia. É assim que nós devemos viver a vida. Irmãos, aonde Deus nos tirou, aonde Ele veio ao nosso encontro, isso já é tudo, ter encontrado o Senhor. E por que nós ficamos brigando porque o outro pode ter uma qualidade que eu não tenho? Na verdade, nós devemos agradecer por aquilo que Deus nos tem dado, pela oportunidade que Ele tem gerado em nós e pelo bem que Ele tem feito em nós. Não ficar olhando para o lado. Quem olha para o lado não vai para frente.